Então, vamos dando continuidade aqui. A gente vai falar agora sobre a questão do ICMS-ST. A gente já entrou nessa discussão, falando sobre o ICMS-ST, e nós temos aqui que algumas pessoas falam, é o retido na fonte? Não muda, é o ICMS retido na fonte. Porque é o seguinte, a concepção, eu gosto muito dessa parte de entender assim, a origem, porque se eu não entendo a origem, o porquê que foi criado aquele regime, aquele instituto, eu não consigo ter uma compreensão futura das demais situações, das demais operações. Porque toda hermenêutica jurídica, quando você for ler uma lei, então você não pode ficar apegado somente na questão literal, na questão gramatical, você também tem que buscar ali, talvez entender o que o legislador quis trazer dentro daquela lei. Então, fonte. Por que fonte? E quando o ICMS-ST foi, como se diz, criado, ele surgiu, a princípio, existe um livro que fala sobre substituição tributária, tem o escritor Luiz Carlos da Silva Faria, ele traz dentro do seu livro que foram contribuintes do segmento de farinha de trigo que procuraram o Estado para que fosse modificada a sistemática de recolhimento do imposto. Por quê? Tanto farinha de trigo quanto o segmento de bebidas é muito pulverizado a comercialização desses produtos. Então, pensemos, o Estado cobrando o ICMS de todos, bares, restaurantes, vamos colocar pontos de venda de bebidas, supermercados pequenos, que a gente tivesse que ir lá para poder exigir o tributo que tem sobre bebidas alcoólicas. Seria, assim, de uma complexidade, de uma dificuldade enorme, onde teríamos, dentro desse processo de cobrança na cadeia final, praticamente final, porque o final é o consumidor final, a gente teria uma dificuldade muito grande, seria muito pulverizado. Já é difícil para que os estados consigam manter ter a sua eficiência, ter a sua eficácia na cobrança do tributo. Fazer com que nós, que o nosso, como se diz, a nossa luta, a nossa busca é combater a concorrência desleal, é a sonegação fiscal. A presença do fisco, ela vem não para poder querer cobrar o tributo. Às vezes a gente cria alguns pensamentos assim, até equivocados, até errôneos. A gente tem que pensar, aquele empresário que abriu seu estabelecimento comercial, que quer fazer da forma correta, que quer escriturar todas as suas operações de compra, de todas as suas operações de venda, que quer pagar seus impostos em dia, e ele faz todo o esforço possível para poder realmente recolher o tributo de forma devida e de forma legal. Por outro lado, vem uma outra pessoa que não tem o mesmo pensamento. Começa a comprar mercadoria sem nota, começa a vender mercadoria sem nota, não recolhe o imposto, por mais que ele apure, ele não vai recolher o imposto, passa a ser um devedor quanto mais, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir colocar o preço do seu produto mais barato do que o do seu concorrente. E sim, ele vai conseguir vender e o outro não. Com o passar do tempo, aquele empresário que tentou, com todos os esforços, realizar suas operações dentro da legalidade, ele vai fechar. Então, a presença do fisco, eu vejo muito voltada a essa questão do combate também da concorrência desleal, das fraudes fiscais, daquilo que é feito exatamente para poder burlar o fisco. Então, essa presença, essa força que o fisco tem, esse poder de polícia, ele tem esse viés. Então, quando a gente fala que o imposto está sendo retido na fonte, é porque eu quero cobrar da indústria. Quero cobrar lá na fonte, da onde vem a mercadoria. E eu cobrando lá, é mais fácil eu pegar e cobrar de 10, 20 contribuintes que são fornecedores de determinado produto a nível de Brasil, do que eu querer cobrar de 20 mil contribuintes, de 10 mil contribuintes.
Então, o esforço que é desprendido pelo fisco e a eficiência, ela aumenta de forma considerável. Ah, então quer dizer que se for desse jeito, não há sonegação, não há concorrência desleal? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, tendo um sistema de substituição tributária, esse regime, fica mais fácil para os estados para poder cobrar, porque eu estou cobrando na fonte. Eu sei que existem vários questionamentos, principalmente o que tange formação da base de cálculo, sobre substituição tributária. Mas a gente tem que pensar nesse instituto, a gente tem que pensar naquele que paga o imposto de maneira correta. E voltando um pouquinho na criação, foram os próprios empresários do segmento de farinha de trigo e de panificação que procuraram os estados e dizendo o seguinte: olha, nós estamos cansados de pagar uma carga tributária muito alta, sendo que a gente conhece que esse segmento também tem um nível de sonegação muito alto. Passamos o seguinte: mudamos o momento do pagamento desse tributo, tá? E, em vez de ser na saída, ele vai ser pela entrada. Ou seja, o industrial vai ficar responsável por esse pagamento. Assim, todos vão ter que pagar, porque o industrial, em vez de vocês fiscalizarem pulverizado, vocês fiscalizam só a indústria. Eles vão lá na fonte, lá onde o produto está sendo realmente fabricado para ser comercializado. Então, essa é a ideia de retiro na fonte. Essa é a ideia de substituição tributária. E naquela época, quando foi idealizado a substituição tributária, também foi colocado que, em contrapartida, o produto, eles assumiriam essa condição de pagar o imposto de forma antecipada. No entanto, também haveria necessidade de que a carga tributária fosse reduzida. Por quê? Pela ineficiência do Estado. Aquela época, a gente está falando aí de mais de 2 décadas, em 3 décadas, então já a ineficiência do Estado, ele passaria a ter uma certa eficiência, entraria mais dinheiro nos cofres públicos e poderia balancear, equacionar melhor essa questão do pagamento do tributo. Bom, dito isso, o que é o ICMS? Substituição tributária. É o regime no qual a responsabilidade pelo recolhimento é atribuída por lei. Veja, novamente, é por isso que eu insisto com vocês que a gente comece a conhecer realmente os conceitos, eles são extremamente importantes. Quando eu falo que tributo tem que ser instituído por lei, novamente a cobrança da substituição tributária, a gente está vendo aqui que a responsabilidade pelo recolhimento, esse sujeito passivo, tá? Ele assume a responsabilidade que foi dada por lei, e é a Lei Complementar 87/96, a gente tem previsão na Constituição, a gente tem previsão no Código Tributário Nacional, nós temos previsão dentro da lei complementar, assim como nós também temos a previsão na nossa legislação estadual, no caso, na nossa lei 1287, que é o Código Tributário Estadual. Ele atribui aqui a um sujeito passivo, e nós vimos que o sujeito passivo ele pode ser contribuinte e pode ser responsável, tá? Cujo fato gerador irá ocorrer posteriormente. Veja que aqui, dentro dessa definição, e como eu já falei, contribuinte da sua operação própria, responsável de um fato gerador que irá ocorrer no futuro. Ele não sabe se vai ocorrer ou não. Pode ter situações em que a mercadoria não vai efetivamente se concretizar a venda dentro daquele estado, vai para outro estado, pode haver devolução dessa mercadoria, pode haver um perdimento dessa mercadoria, e assim sucessivamente. Sendo assegurado a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso o fato gerador presumido não ocorra. Então, ele assume essa condição, ele vai pagar ao Estado sobre um fato gerador presumido. Mas e se ele não ocorrer? Não, se ele não ocorrer, você tem o direito a essa restituição. Como surgiu? Eu acabei falando aqui como surgiu primeiro a substituição tributária, já discutimos sobre esse tópico, sobre fato gerador. Então, nós vimos qual que é o fato gerador do ICMS numa operação normal, no momento da saída da mercadoria ou do início da prestação de serviço, mas a substituição tributária, ela é diferente. Ela não é mais na saída da circulação da mercadoria. Por todo esse contexto que eu falei para vocês, ela vai ser o quê? Na entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento indicado por ele também, ou seja, ele pode
Não quer dizer, eu comprei a mercadoria, mas não entrega para mim, entrega já para a empresa X ou para o destinatário X, não importa. É na entrada da mercadoria ou para um ou outro estabelecimento indicado por esse que fez a aquisição da mercadoria. Então, a questão do fato gerador, ela veio, essa mudança da substituição tributária, pelo que está previsto na Constituição Federal, ela veio com a emenda constitucional número 03 de 93. 03 de 93. Nós ficamos aí, da Constituição de 88, a gente ficou um lapso temporal aí sem a cobrança, sem essa constitucionalidade da cobrança da substituição tributária, porque não tinha essa previsão que seria pela entrada. Então, há alguns doutrinadores que falam que é inconstitucional. Não mais por esse motivo, porque já tem essa emenda constitucional. Mas a gente aborda um pouco mais na questão do nosso curso, onde a gente vai falar sobre formação da base de cálculo, sobre responsabilidade. Atualmente, o convênio trata sobre as regras gerais sobre substituição tributária, é o convênio 142. Só que o 142 veio substituir o convênio CMS 57. Então, o convênio, vamos falar assim, a gente tinha um convênio anterior a esse 57, que era o convênio 81/93. Então, nós ficamos de 93 até o convênio 57 de 2015, que depois veio o 142. Veja que há muito questionamento sobre a questão da cobrança da substituição tributária. O que eu acho interessante no Instituto é assim, é a sua essência, é o motivo pelo qual ela foi criada, é a eficiência que ela dá aos estados, tá? Ela amplia um pouco mais essa eficiência, não quer dizer que o controle seja total. Friso novamente, mas eu vejo como extrema importância. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a substituição tributária, deixa eu colocar a apresentação aqui que fica melhor. Então, nós temos aí uma situação em que envolve, eu tenho que ter uma previsão na lei. Então, vou trazer como exemplo aqui pneumáticos. A indústria, tá? Ela, por força da lei, assume essa condição de responsável. No nosso exemplo aqui, eu estou trazendo que esse substituto tributário seria do estado de São Paulo. Quando ele vende para o estado do Tocantins, aqui para um atacadista, essa indústria ele já assumiu toda a sua carga tributária até o consumidor final. Não tendo mais que o comércio atacadista ou o comércio varejista efetuar o recolhimento de tributo. Veja que ele assume a condição de substituído. Então, a gente tem o nome de substituto. Substituto é o remetente da mercadoria. E a gente vai verificar muito em convênios e protocolos que fala que é o industrial, que é o remetente da mercadoria, que é o importador, que equipara-se ao industrial. Em alguns convênios, a gente vai ver a figura do arrematante. Ele assume essa condição de substituto tributário. E aí, na cadeia seguinte, todos são substituídos. E aqui no nosso esquema, a gente pode ver que se em algum momento não ocorrer as operações subsequentes, essa indústria, ele pode pleitear essa restituição dessa quantia paga. Então, esse é um esquema que nós trazemos aqui para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de compreensão de todo esse regime. É claro que a gente, ao trazer isso daqui, existem muitos outros elementos, muitas outras dúvidas que poderiam surgir. Tá? Se o contribuinte dentro do estado de Tocantins, qual seria o CFOP? Ele vai usar o CFOP de entrada, seria na venda da mercadoria, seria o 5405, 5403. Se ele vende a mercadoria, na hora que ele vai vender essa mercadoria para outra unidade da federação, como é que ele faz para poder apropriar esse crédito? Existem situações que o contribuinte tem um termo de acordo
ele assume essa condição de substituto, quando o remetente da mercadoria for signatário de convênio, essa responsabilidade fica para quem? Para o remetente? Para o destinatário? Então, assim, existem algumas nuances que realmente não dá para a gente poder tratar. Isso tem que ser tratado dentro de um assunto específico, que é a submissão tributária, para que a gente possa trazer, assim, esses elementos e estar explicando. Então, não dá para a gente trazer cálculo de submissão tributária, não dá para a gente poder falar. Nós já estamos aqui há, como se diz, 1h30 falando sobre os aspectos gerais que envolvem essa sistemática do ICMS. Nós vimos que não é muito fácil, é complexo. Vocês que, acredito, já são contadores e que estão estudando direito, sabem muito bem do que eu estou falando aqui, não é novidade para vocês. Tá bom? Bom, nós temos aqui, dentro do regime da submissão tributária, nós temos as modalidades de submissão tributária. Nós temos 3 modalidades de submissão tributária. O legal é que se a gente pudesse estar presente, que a gente pudesse interagir um pouco mais, para ouvir de vocês quais são essas modalidades, se vocês sabem quais são essas modalidades. Mas, infelizmente, nós vivemos um momento que isso não é possível e a gente temos que nos adaptar e darei logo a resposta de vocês sobre essas modalidades. São 3 as modalidades de regime de submissão tributária. Nós temos a submissão tributária pelas operações antecedentes, nós temos a submissão tributária pelas operações concomitantes e a submissão tributária pelas operações subsequentes. A que mais nós tratamos são as operações que envolvem as operações subsequentes. Isso sim é o que é mais comum, é o que está no anexo 21. Então, essas são as operações comuns. No entanto, temos aí as operações antecedentes. E eu vou trazer um exemplo do que é antecedente para vocês. Nós temos, no nosso estado, nós temos uma indústria de etanol, que é em Pedro Afonso. Ela produz o etanol anidro. Então, o etanol anidro, ele está sujeito ao regime de submissão tributária. Ocorre que essa fábrica de etanol anidro, ele produz e vende para uma distribuidora em outra unidade da federação. O regime de submissão tributária, que envolve segmento de combustíveis, mesmo sendo ele não derivado de combustível, mas no caso do álcool etanol anidro, que é o que é utilizado para mistura com a gasolina A, que forma a gasolina C, que é a gasolina a qual nós utilizamos em nossos veículos, ele produz, vende para essa distribuidora faz a mistura, com essa mistura, a responsabilidade pelo recolhimento desse imposto é dessa distribuidora, e não da indústria aqui no nosso estado. Por quê? Porque existe um processo que dentro desse regime de segmento de combustível, a sistemática é totalmente diferente. Nós sabemos que os produtos derivados de combustível, petróleo, a carga tributária pertence toda ao Estado destinatário. Não há compensação, não há o que se falar em débito e crédito. Então, gasolina automotiva, gasolina de aviação, querosene de aviação, óleo diesel, toda a carga tributária vai pertencer à unidade federada de destino. Então, quando a gente está falando de que 30% de toda a receita do ICMS do nosso estado, mais de 30%, vem de segmentos de combustíveis, é exatamente por isso. Então, a gasolina tem uma carga tributária de 29% no estado. Então, não há repartição, não há o que se compensar. Então, é 29% direto. E existe um sistema que chama SCANC, que é o Sistema de Captação de Anexos de Combustível, que ele faz toda essa compensação. O Estado de Minas Gerais se criou essa ferramenta de compensação. Então, existe ali vários anexos que devem ser preenchidos, de tal forma que cada estado da federação recebe, seja pela refinaria de petróleo, ou seja pela distribuidora, o imposto devido
em cada operação. Então, sendo assim, só para a gente voltar para a substituição tributária, é muito complexo essa questão do segmento de combustível e a responsabilidade pelo recolhimento nas operações com álcool anidro fica sendo da distribuidora. E uma vez que a responsabilidade é da distribuidora, o que vai acontecer? Uma substituição tributária. Então, a lei impôs uma responsabilidade, só que em vez de ser para frente, ela é para trás. Ou seja, a distribuidora vai recolher o imposto que seria devido na etapa anterior, para que vocês possam entender o que é uma operação antecedente. Espero não ter confundido vocês. Operação concomitante. Operação concomitante é quando a gente ocorre tanto a situação da mercadoria como uma prestação de serviço. Eu vou trazer como exemplo aqui para vocês os serviços de transporte. Numa operação interestadual, há incidência do ICMS transporte. Pensemos que uma situação que envolve um prestador autônomo, um caminhoneiro autônomo, e ele não tem empresa, e aí ele vai querer realmente pegar um frete no final de semana ou no feriado prolongado, aonde não consegue emitir a guia de recolhimento pelo site da secretaria, onde as agências de atendimento estão fechadas. Como é que vai fazer? Ele vai percorrer sem esse documento fiscal? Ele vai deixar de recolher o tributo? Não. Nós temos um convênio, que é o convênio ICMS 25/90, que atribui, certo, ao contratante, no caso o tomador do serviço, essa condição. Ele pode destacar no documento fiscal o valor da prestação de serviço, o valor da alíquota e o valor do ICMS a ser recolhido. E ele assume essa condição em vez do transportador. Basta ele destacar isso. Chama-se convênio 25/90. Todos os contribuintes? Não. O contribuinte MEI não pode assumir essa condição e nem produtor rural. A ideia é que esses dois não possuem apuração. Se não possuem apuração, como é que eles vão recolher esse tributo? Os demais contribuintes que possuem apuração, sim. Então, essa é uma operação que nós tratamos de concomitante, porque está acontecendo ao mesmo tempo ali, que foi o início da prestação de serviço. E, como eu disse, o que é mais comum são as operações subsequentes, que envolvem todas as mercadorias que estão no anexo 21. Então, todas aquelas que estão naquele rol estão sujeitas a isso, e a gente está tratando de operações subsequentes. No nosso curso, vou dizer de novo, a gente trata a questão do que é um convênio, do que é um protocolo, para vocês entenderem melhor essa questão de convênio, de protocolo, porque todas as empresas estão obrigadas a fazer o recolhimento? Não são todas as empresas que estão obrigadas a fazer o recolhimento por força de convênio e protocolo. Há situações em que outros estados da federação, não celebram convênio nem protocolo para não criar obrigatoriedade para o seu contribuinte. Então, pode haver determinado estado que não faz parte do protocolo nem do convênio. Quando a mercadoria está no anexo 21, esse contribuinte desse estado remetente que não faz parte do convênio e do protocolo, ele não tem a obrigação de ter uma inscrição no substituto tributário, não tem a obrigação de prestar as obrigações acessórias. Ocorre que, se ele não tem inscrição no substituto, ele não tem a obrigação de prestar as informações, ele não recolhe por apuração, ele vai ter que recolher por operação. E ele teria que emitir uma GNRE, ou quando chegar na divisa do posto fiscal, ali vai ser calculado o imposto e vai ter que ser pago. São situações que a obrigação, nesse caso específico, do recolhimento vai recair sobre o destinatário, de quem está adquirindo a mercadoria. Mas é que pode gerar alguns empecilhos. É claro que pode ser solicitado a constituição do crédito tributário, o remetente da mercadoria não recolheu a substituição tributária, porque não é de obrigação dele, o destinatário da mercadoria não tem um termo de acordo, também não quer recolher naquele momento, pede para poder efetuar o recolhimento, efetuar a lavratura do auto de infração. Sim, pode ser lavrado o auto de infração,
porque nesse caso específico a responsabilidade, conforme está no nosso regulamento, ela é do destinatário. Ocorre que, na lavratura do auto de infração, haverá ali a incidência da multa. Então, não é vantajoso também para o contribuinte. Então, são algumas nuances que a gente trata com mais profundidade, com mais tranquilidade sobre esse assunto.